Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e derivados no mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Isso de acordo com o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, o LENAD, que é feito pela Universidade Federal de São Paulo. Na capital paulista, um tratamento para os dependentes é a internação compulsória. Desde a sua criação, essa alternativa tem criado muita polêmica. E agora surge mais um ponto para acalorar a discussão sobre o tema. É possível pedir na justiça a internação de uma pessoa usuária de droga. Vamos saber mais na reportagem da TV Mackenzie. Hoje é um dia especial para Renilda. Ela conseguiu convencer o filho Emerson a procurar tratamento para a dependência química. Foi difícil, que eu estou tentando tem mais de um mês. Aí consegui ontem, que com ele ou sem ele eu vinha, para conseguir aquela internação compulsória que fala, né, involuntária, né? Eu ia pedir um mandato para um juiz, sei lá, para algum órgão, que pegasse ele à força. Eu vim aqui para isso, né? Mas já que ele apareceu, melhor. Eu tava assim, meio perdido, né, cara? Perdi o rumo e ela insistiu bastante pra mim vir, pra mim poder retomar minha vida normal, né? Então foi um pouco difícil pra mim tomar a decisão, mas eu tomei porque o que me deu força foi ver quem me ama sofrer, né, cara? Que é minha mãe, minha família, né? Aí eu tomei essa decisão de vir aqui, né, procurar ajuda. Desde janeiro de 2013, aumentou o número de pessoas que procuram o Cratode, centro de referência de álcool, tabaco e outras drogas. Em 6 meses, foram mais de 1.100 internações. A instituição pertence à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e fica próxima à Cracolândia, região no centro da capital paulista, onde há intenso uso de drogas. O aumento é atribuído à parceria com o Poder Judiciário, que instalou um posto no local e passou a interferir na garantia de atendimento aos dependentes. O que a gente fez foi forçar esse atendimento. Isso não tem só, isso não diz respeito só à vaga, diz respeito à avaliação, a transporte, né? A atuação que deveria ser automática, mas muitas vezes não é. Então nós cobramos o fim dessa omissão, por assim dizer. O propósito do Tribunal de Justiça foi garantir acesso à justiça. A presença do Judiciário facilitou também a realização da internação compulsória, um procedimento polêmico que significa internar um dependente químico por interferência judicial, sem a manifestação da vontade própria ou da família. Apesar da facilitação, em 6 meses foram realizadas apenas 2 internações compulsórias. O médico disse que era caso de internar, mas não havia um responsável, ou seja, não tinha quem legitimamente pedisse por elas. Então foi aí que foi feita a internação. Mas a finalidade legal, que seja muito claro, é sempre a preservação da vida. Quer dizer, preservou a vida, passou o surto, passou a questão de vida ou morte, o tratamento é em liberdade, o tratamento é junto ao sistema CAPS, junto aí aos familiares, junto à sociedade. Por outro lado, houve um crescimento significativo no número de internações involuntárias, ou seja, aquelas determinadas judicialmente a pedido de um integrante da família do dependente. Este não foi o caso de Emerson, que procurou o Cratode por decisão própria, mas ele acredita que a internação involuntária é um bom caminho para tratar a dependência. Seria um baque no primeiro momento, mas eu aceitaria, porque se não é pelo amor, é pela dor, como diz o ditado, né? Minha mãe até comentou que ia fazer isso comigo. Mas não foi isso que me levou a vir, né? Mas eu acho bacana, porque a pessoa perde a noção de si. Ela perde um pouco o foco, então ela não sabe que precisa de ajuda. Bom, para seguir refletindo com a gente sobre essa questão, eu recebo aqui no estúdio Rita Cavalcante, professora adjunta da Escola de Serviço Social da UFRJ, especialista em saúde mental e políticas públicas de atenção ao usuário de álcool e outras drogas. Participe com a gente por telefone ou pela internet. Mande a sua pergunta ou comentário. O telefone é o 0 operadora 21 22 73 50 20 e o nosso perfil no Twitter é @canalfutura. Tudo bem, Rita? Seja bem-vinda. Tudo bem, Carol. Um prazer te receber. Igualmente. Rita, queria a tua opinião a respeito daquela decisão de São Paulo que nós comentamos anteriormente aqui no jornal, de internar compulsoriamente as pessoas que estão em risco maior ou representam um risco para outras pessoas em relação às drogas. São Paulo, ele tomou a frente no sentido de que seria importante garantir o acesso ao tratamento, à saúde. Então, o lugar da justiça foi muito mais de obrigar
né, o município e o Estado a tomar uma posição de oferta desse tratamento do que necessariamente interferir, né, nas avaliações caso a caso. Como eles falam, como a reportagem mostrou, em 6 meses, somente 2 internações precisou realmente que a Justiça entrasse, intermediando como internação compulsória de fato. Certo. E outros estados? E como é que está esse cenário, essas decisões no restante do país hoje? Olha, o nosso país está numa situação muito difícil. Primeiro porque nós temos muita dificuldade de oferecer ainda acesso ao tratamento, acesso à saúde, né? Então, quando o usuário e as famílias, né, que sofrem com essa dificuldade vão buscar tratamento, elas não têm muita dificuldade de acesso no Brasil inteiro. Em compensação, nós tivemos a entrada do crack, né, do mercado do crack, que se expandiu não só no nosso país, mas em países vizinhos. E aí agravou, né, quadros que a gente já tinha no cotidiano do já era país. Complicado. Já era complicado com o álcool, com a cocaína e chegou o crack. Mas o nosso país está respondendo mal a esse problema no sentido de que há uma ideia de que nós devemos resolver isso de forma imediata, urgente e muitas vezes não percebendo que para que uma pessoa saia de um uso nocivo da droga, ela também tem que ser implicada, ela tem que ser responsabilizada, mesmo que seja até excepcionalmente com uma internação involuntária e até a compulsória. Mas o que é fundamental é que as famílias, muitas vezes, quando elas vão buscar tratamento, elas precisam encontrar esse lugar disponível, onde elas moram, próximo à sua moradia, e que o poder público não fique querendo resolver isso de uma forma sempre forçada, né? E aí, quando eu falo forçada, não é com a justiça só, é muitas vezes em ações que são de recolhimento da população de rua, são em lugares que não tem infraestrutura de tratamento. Não tem para onde levar também essas pessoas. Não adianta tirar a pessoa da rua e não dar o suporte mínimo que a pessoa precisa para essa recuperação que tu mesma disse agora. Então, qual é essa estrutura? Quais os tipos de profissionais que envolvem depois que a pessoa é internada, sendo de maneira compulsória ou não? Precisa toda uma grande estrutura, que não é um profissional que lida com isso, são diversos, né? Então, que estrutura seria essa, Rita? Essa estrutura, a gente diz que hoje tem que ser uma estrutura não só em uma unidade, mas no que a gente chama de uma rede. Uma família que sofre com esse problema, ela precisa muitas vezes de deslocamento de um serviço de urgência, então temos que qualificar às vezes a SAMU, né, no local. Nós precisamos de retaguarda e internação hospitalar, né? E em alguns momentos, por exemplo, essa família precisa, o usuário precisa de uma avaliação diagnóstica séria, né? Tem uns casos de pessoas que entram em abstinência da droga, atualmente do álcool, e morrem depois de anos porque nunca fizeram um diagnóstico do que sofreu nesse período. Então a gente precisa de assistente social, de médico, de psicólogos também, professores de educação física, ou seja, a gente tem que oferecer para cada usuário uma estrutura onde ele se convença que o prazer que ele não pode ter com a droga, ele pode ter um outro prazer melhor na vida, né? Então a gente tem que disputar esse lugar da droga com ele. E aí nós precisamos de profissionais que às vezes vai desde um artista plástico numa unidade, um pedagogo para um adolescente se voltar uma motivação para a escola. Então cada caso precisa de uma equipe com potência para responder ao que ele pede. E no caso das crianças, aqui no Rio de Janeiro, as crianças são internadas compulsoriamente. Então, como tu mesma disse, cada caso é um caso. Então, com as crianças, com certeza, deve ser bem mais delicado. Como seria nessa situação? Olha, pessoas muito sérias que estão na área da infância e juventude têm uma dificuldade muito grande a gente tomar uma posição em que medida isso viola direitos como de ir e vir, né? Mas criança e adolescente precisa de alguma forma de um lugar onde elas possam negociar esse processo, elas não podem ficar completamente a esmo, né? No entanto, os lugares que foram no Rio de Janeiro previstos para essas crianças, inicialmente foram lugares onde elas estavam sendo sedadas com medicações, ou seja, você tirava a criança da droga da rua e dava uma outra droga. Que não permitia que muitas vezes elas se endereçassem a interesse pela escola, pela família, pela comunidade. Então eu acho que foi importante a pressão, a crítica, as vistorias que foram feitas nesses lugares, e hoje o poder público já ele retrocede no sentido de pensar uma assistência mais qualificada. Claro. Né? Então é importante que o poder público reconheça que o problema da droga não é só tirar a droga. Claro.
né? Você tem que tirar a droga negociando com esse sujeito, né? Oferecer uma retomada para que essa projeto pessoa, de né? vida é possível construir? Para a gente encerrar rapidinho, Rita, qual o telefone, então, um contato que em todo o país as pessoas podem procurar essa ajuda? Existe um serviço público chamado Viva Voz. A população pode ligar para 132, né? E é um serviço que de qualquer lugar do país as pessoas podem ter acesso a onde buscar tratamento. Certo. Bom, Rita, muito obrigada pela presença. Obrigada, Carol. A gente tem perguntas do público, mas como o nosso tempo é curto, a gente passa para o nosso entrevistado e respondemos assim que possível para o telespectador. Bom, a gente faz um breve intervalo e o Jornal Futura volta já. No Recife, estudantes, fotógrafos e amantes da fotografia discutem os processos digital e analógico.